E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer mais um vídeo falando sobre o ratio, sobre a proporção de cartas dentro de uma coleção. Eu tive a oportunidade de fazer um massive unboxing, né? Um unboxing assim, muito maior do que o normal, do que o comum, do que as pessoas normalmente fazem. E isso dá pra gente analisar muitas coisas proporcionalmente, né? Sobre quantidade de ultra raro e tudo mais, sobre estudo, tanto pra colecionismo, pra você ter uma noção real de quantos pacotes, o que você precisa comprar, né? Quantos produtos precisa comprar. E como investidor, qual que vai ser o seu retorno, né? Se tem chance de azar ou se é só, né, tipo, consistência mesmo. Tem que comprar uma quantidade grande que dentro dessa quantidade grande é garantido que as coisas venham e tudo mais. Celebrações é uma coleção pequena, né, que tem 25 cartas apenas, e dentro da coleção de celebrações existe um subset, né, uma coleção especial, que também contém 25 cartas. Essas são cartas históricas do Pokémon TCG, elas não jogam no formato padrão, mas elas são reprints aí de várias cartas importantíssimas, algumas cartas caríssimas da história do Pokémon TCG, e agora é a sua chance de ter essas cartas originais na sua coleção, porque algumas giram aí na casa dos milhares, assim, não é no primeiro dígito, não, sabe, dos 4 dígitos aí, né, não é 1000, tem carta que é 5, que é 10, que é 20 mil, aí dentro desse rolê todo. Vamos falar aqui sobre a minha experiência, e assim como eu fiz em Cells em Evolução, não tem Booster Box, tá? A coleção Celebrações, e a gente vai falar aqui sobre um ratio preciso de uma abertura que a gente fez em live na Twitch. Ela está disponível lá essas 11 horas, se você quiser acompanhar detalhadamente, no twitch.tv/tiosam182, e a gente abriu ao todo 636 boosters de celebrações em centenas de produtos. Esse vídeo é patrocinado pela Liga Pokémon, então não perca tempo, porque a Liga Pokémon tem tudo que você precisa, ligapokemon.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo, e lá, por exemplo, olhando esse vídeo, você vai ter aquela noção assim de, tem umas cartas que são mais tranquilas de conseguir, tem outras que nem tanto, hein, será que eu vou continuar me arriscando, ou será que eu vou diretamente e compro a carta que eu quero? Porque onde é que eu faço? No álbum de figurinha vinha ali um encarte, né, falando assim de, falta essa figurinha, marca, manda por correio e depois eles mandam a figurinha que falta. A Liga Pokémon é quase isso, só que você vai ver lojas que vendem as cartas específicas que você quer e você pode comprar exatamente essas cartas. E durante esse mês de outubro, a Liga Pokémon tá fazendo um sorteio completamente insano, inclusive envolvendo celebrações, que são 50, meu amigo, 50 Elite Trainer Box de celebrações. A cada R$100 em compras dentro do site da Liga Pokémon, você pode comprar de várias lojas, mas tem que comprar dentro do site da Liga Pokémon e fechar essa compra lá. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom para participar desse sorteio aí, que vai ser no comecinho do mês que vem, mas todas as compras aprovadas dentro do mês de outubro já concorrem a esse sorteio. Então, se você tá faltando alguma coisa aí para completar sua coleção, quer fazer alguma coisa, inclusive aí envolvendo celebrações, aproveitem, hein? Agora que tá quentinho aí celebrações, a coleção acabou de lançar, tá meio fácil de encontrar as coisas. Fica dando uma olhada aí nesse mercado, que na hora certa de comprar, você já vai lá, faz suas compras e ainda participa do sorteio. Não esquece de usar o código TIOSAM, que é assim que você me ajuda aqui no canal. Quando você usa o código TIOSAM, o valor da sua compra dobra. Então, às vezes, a sua compra aí de R$100, ela vai para 200, mas você paga 100. Só que é como se você tivesse gastado 200. Então, você vai ganhar 2 cupom. A Liga é o melhor lugar para você resolver tudo isso. E resolveu com a Liga, coloca o código TIOSAM. Participa desse sorteio aí. Se você ganhar, me manda lá um abraço aí, manda uma foto marcando aí nas redes sociais, que eu acho bom demais quando vocês ganham. Mês passado teve um PlayStation 5, hein? Sabe quem ganhou o PlayStation 5? Foi nós, foi a galera que usou o nosso cupom. Então, esse mês aí pode ser você aí, ó, vários ganhando aí essa Elite Trainer Box aí, essa coleção treinador avançado de celebrações, beleza? Bom, vou começar falando sobre o ratio, não das cartas, tá? Dentro de celebrações, porque celebrações, vamos lá, um booster com 4 cartas, e o booster gringo dos Estados Unidos também são 4 cartas. Então aqui o ratio é igual, tá? Não importa, aqui é a primeira vez, né? De muitas análises que a gente vai fazer, que essa parte a gente vai ignorar. O nosso ratio, a proporção de cartas, é exatamente igual das cartas aí, dos produtos em inglês dentro do bloco celebrações. É um booster de 4 cartas, uma coleção de todas as cartas são raras, e elas são no mínimo raras holográficas. E aí elas podem subir para cartas, né, ultra raras ou secretas dentro aí. Dentro da coleção temos a subcoleção, que é a coleção de 25 anos, e a proporção de uma carta dessa coleção de 25 anos, ela tá saindo a cada 2 boosters, vem uma carta. Quando vem essa carta, não necessariamente atrapalha vir a ultra rara que deveria vir dentro desse booster, dentro do bloco de celebrações. Então, mesmo sendo um booster de 4 cartas, às vezes tem a chance de vir 2 ultra raras, porque as 2 ultra raras são simbolizadas em uma carta do set de 25 anos e
uma carta ultra rara de celebrações normal. Então tem chance aí de vir mais de uma no booster. Em 636 boosters, tá? A gente abriu 39 cartas do Pikachu V e 23 cartas do Pikachu VMAX surfista aí, tá? O do surf. Então, beleza. E 36 cartas do Pikachu voador e 24 cartas do Pikachu voador VMAX. Proporção muito parecida, né? Um abriu 39, um abriu 36 e o VMAX abriu 23, 24. Pra mim aqui, extremamente equilibrado. A gente só tá vendo que o V sai em maior quantidade que o VMAX, o que é normal até mesmo dentro das coleções. E aí a gente segue para as outras duas ultra raras comum que tem na coleção, que é o Zacian e o Zamazenta. Eles vieram também bastante equilibrados, na minha opinião, porque o Zacian veio 40 cópias e o Zamazenta veio 47 cópias. Nossa, mas um veio 7 a mais, mas em 636, se tivesse vindo 3 Zacian a menos ali, né, a mais, já teria vindo ali provavelmente 3 Zamazenta a menos, já equilibra. 7 não é um número muito problemático. E aí temos uma full art nessa coleção, que é a pesquisa de professores. A pesquisa de professores normal é só uma rara holográfica normal de dentro da coleção. E a pesquisa de professores do professor Carvalho, full art, eu tirei 20 cópias em 636 boosters. Então ele veio mais ou menos parecido, um pouquinho menos do que a quantidade ali dos VMAX, então dá pra falar que é a mesma proporção. E temos uma secreta na coleção, que são as cartas douradas, né? Então, assim, de secreta rara, o Mil dourado é a única também que tem isolado, e esse eu abri muito pouco, abri apenas 3 cópias. Então, falo assim, né, é uma das cartas mais difíceis de tirar dessa coleção, sem dúvida alguma. E agora vamos para as cartas que são tecnicamente mais difíceis, e aí que a gente começa a calcular se realmente é possível e se a proporção delas é igual à coleção do McDonald's, por exemplo, né, que são 25 cartas, mas tem as mesmas 25 cartas holográficas, e será que todas elas saem com o mesmo peso? Será que o Pikachu é mais raro, o Charmander, o Squirtle, o Bulbasaur são mais raros, eles saem em menor quantidade? No McDonald's, a gente viu que todas as cartas têm o mesmo peso. Nesse meu primeiro teste de celebrações, cara, não dá pra falar isso. A sensação é que metade dessas cartas de 25 anos, elas saem com muita facilidade, então aí 13 dessas 25 cartas saem com muito maior quantidade do que as outras, e essas 12 que sobrou, 6 cartas saem numa quantidade mediana, e 6 cartas são muito, muito raras. Então, assim, elas não têm o mesmo peso na abertura de 600 e tanto. E depois também a gente ainda vai comentar um adicional aí que eu acho que manteve esse post. Então, não é normal isso, apesar de aqui dentro a gente não saber, né, o nome das raridades. Não é uma carta dourada, não é uma carta arte especial, não é um VMAX, né, não é uma full art. Então, assim, elas não seguem a mesma nomenclatura. Então, sim, elas acabaram aqui que pode ser um fator aleatório, e por ser tão aleatório, tão regionalista, na hora de, né, que foi tudo itens que foram enviados, por exemplo, para a central distribuidora do Centro-Oeste, vamos assim dizer, né? Pode ser que as cartas do Sudeste, o ratio, a proporção do Sudeste foi outra, da galera do Nordeste foi outra, mas o meu eu recebi por aqui, foi uma alta quantidade, e o meu resultado final foi exatamente esse, tá? Então, Venusaur, eu tive 14 cópias dessa carta em 636 boosters. Charizard, pô, tudo igual, né? Venusaur, Charizard, Blastoise vai sair mais ou menos a mesma quantidade. Charizard eu abri apenas 4. Gardevoir X a gente ficou com 6 unidades. Reshiram a gente ficou com 13 unidades. Blastoise a gente abriu 16 unidades. Shiny Magikarp, que aí é um Pokémon Shiny, né? Normalmente também tem uma certa quebra aí, uma certa dificuldade. Shiny Magikarp, 5 unidades apenas, tá entre as cartas mais difíceis. Essa aí que a gente abriu, né? Quantidade de contar em uma mão, em 600 boosters, abriu a quantidade de carta que dá pra contar em uma mão, isso aí é problema, é uma das colunas aqui que estão locadas, na minha opinião, de cartas difíceis. Aí a gente tem o Dark Gyarados. O Dark Gyarados foi uma das que mais saiu aqui no meu meio. Acabei tirando 16 cópias do Dark Gyarados e 16 cópias também do Birthday Pikachu. Rocket Zapdos a gente abriu 15 cópias. E aí a gente cai de novo. Luxray, Level X, a gente ficou com 6 cópias apenas. Depois vamos para 10 cópias do Zekrom. E aí a gente tem cartas novamente difíceis de conseguir, pelo menos aqui na minha região. Temos Mewtwo X, fiquei com apenas 4 cópias. Mew X, 5 cópias. Tapu Lele GX, 6 cópias. E aí começa a melhorar um pouquinho. Donphan, fomos para 8 cópias.
E o Claydol, aí foi dessas que a gente abriu muito, né? Tá nessa zona aí de cartas que saem muito. Claydol a gente ficou com 13 cópias. Magma Groudon, 17 cópias. Então muita coisa. E aí veio um Umbreon Star. Tem gente que tirou, tem gente que não tirou. Vai pra lá, vai pra cá. Foi azar, não foi? No meu caso, eu gosto muito de pensar que foi azar, tá? Eu acho que essa não é a proporção real da carta. Eu deveria ter tirado uma cópia a mais ou 2 cópias a mais pra dar uma equilibrada aqui nesse rate. Mas eu acho que fui bastante azarado nesses unboxings aí. Umbreon Star eu tirei uma cópia do Umbreon Star apenas em 630 boosters. A cada 600 boosters eu vou tirar um Umbreon Star? Não, tem gente que abriu 2, entendeu? Abrindo 30 boosters, 60 boosters. Então, assim, foi completamente aleatório e ruim pro meu lado nesse ponto. Xerneas X eu abri apenas 7 cópias. Cleffa eu fiquei com 12 cópias. Mega Rayquaza, tá aqui um dos mais raros também. Na minha tabela foi o segundo mais raro, tá? Mega Rayquaza apenas 2 cópias. E aí temos o Garchomp C com 11 cópias. Here Comes Team Rocket, os treinadores foram disparados que a gente mais tirou. Here Comes Team Rocket são 19 cópias. Impostor ou que a gente ficou com, né, o impostor do Professor Carvalho, 18 cópias. E o Rockets Admin com 19 cópias. Bom, isso daqui é o meu resultado para 636 boosters. Teve um pessoal lá no grupo de padrinho, aqui um bônus, tá? Lá no grupo de padrinhos do canal, que abriram também muito booster somado, eles ali fizeram as contas e eu vou ajudar vocês aqui agora, somando com a nossa quantidade para você ter mais uma noção de proporção, tá? Isso daqui seria meio que um extra. Ao todo, no estudo deles, a gente só vai ter aqui calculado 3 cartas, que é o Charizard, o Umbreon e o Mew. Eles abriram 1.547 boosters. Então, assim, eu vou tirar esses finaizinhos, eu vou colocar como 15, a gente abriu 606, beleza? Pra gente ver que eles abriram 150% aí, né? Tipo assim, a gente tem 100, eles têm 250. É isso, de 600 pra 1.500, vamos colocar nessa proporção aí. Eles abriram 2 vezes e metade a mais aí do que a gente abriu. Eu abri 4 Charizards em 600, certo? Eles abriram 12 Charizards em 1.500. Então, se a gente somar aí 2.100 boosters, a gente tem um total de 16 Charizards. E aqui a proporção tá bem ok, porque se a gente fosse para 1.200, a gente teria 8 Charizards. Se a gente vai para 1.800, tá bem próximo ali, aí a gente conseguiria esses 12. A proporção deles foi um pouquinho maior do que a nossa, mas não tão maior do que a nossa. Mas aí o negócio vira bagunça, porque aí a gente vai pro Umbreon. Em 1.500 boosters, eles abriram 14 Umbreon. Então a cada 100 boosters vem um Umbreon. Show de bola! Então nos meus 600 Umbreon, eu deveria ter aberto 6 Umbreon, 5 Umbreon, não um Umbreon. Então aqui ajuda um pouco a melhorar a estatística do Umbreon e provar o meu provável azar, tá? Mesmo que em grande quantidade de unboxing, um provável azar da minha parte, porque de 1 para 14 não adianta, né? Não bate essa proporção de 100% para 250%, de 1 para 14 é muito diferente. E o Mew Dourado também, uma carta aqui que a gente vai observar. Infelizmente não deu para observar aí o Mega Rayquaza, que foi uma carta que eu abri muito pouco, então aqui também eles não tinham esse dado. Mas o Mew em 600 boosters a gente abriu 3 e eles em 1.500 boosters abriram 22 mil dourado, que também simbolizou uma certa, né, um regionalismo aí, talvez a gente teve um certo azar, mas dá pra ver que nenhuma dessas cartas tá saindo fácil, tá? E nenhuma das proporções, elas não são divididas igualmente, você não tem uma chance em 25 pra tirá-las não, tá? Todas as outras, em todos os testes, tem uma certa metade da coleção aí que sai com uma frequência muito maior, isso é perceptível, e tem algumas cartas dentro do set de 25 anos que são mais raras, sim. Baseado cientificamente, Tio Sam, você tá entregando isso, são dados? Não, estou compartilhando, né, informações de mais de 2.000 boosters que foram abertos para vocês terem uma noção de proporção, até saber aí se tipo, pô, será que você deu muita sorte, tá passando uma carta que você abriu fácil, de uma forma fácil, mas deveria estar passando? Será que essa carta realmente tá com preço justo pela dificuldade que tá sendo abrir os boosters dela? Então tudo isso daí é bem interessante, bem bacana pra gente conversar sobre o rate. Eu fiz isso em Cells em Evolução, vocês gostaram? Agora estou fazendo em celebrações essa coleção de 25 anos. Não importa o produto compre o que você quiser, o que importa é o booster de celebrações aqui nessa conta, tá? Quando sair um novo produto, compre o que você quiser, tire, se divirta, mas aqui são só uma informação, conversa fiada mesmo, pra gente falar sobre proporção, tiragem aí dessa parte aleatória, medir a nossa sorte, quem tem mais sorte, né? Tá abrindo uma carta que é extremamente rara, mas abriu em poucas quantidades
oportunidades de booster, conversa fiada mesmo aqui sobre o ratio de celebrações. Esse daqui, infelizmente, ainda não vi nenhum estudo da gringa fazendo isso, a gente documentou, anotou certinho, então talvez esse seja um dos primeiros. Você pode somar isso a outros estudos que você achar na internet para chegar também nas suas próprias conclusões, tá bom? Obrigado por me acompanhar aí nesse vídeo, não esquece do nosso patrocinador ligapokemon.com.br, o link tá aí na descrição. Quando for comprar as cartas lá de celebrações para fechar a sua coleção, lembra da gente, coloca lá o cupom TioSam. Quando você for comprar produtos de celebrações, não esquece da gente, coloca o código TioSam e boa sorte para você no sorteio aí dessas 50 Elite Trainer Box dessa coleção maravilhosa, que essa coleção não tem erro, cara. Ou ela, às vezes assim, sai o que a gente quer, às vezes não sai as cartas mais raras, as mais caras, mas é uma coleção que é muito prazerosa de abrir. Então, acho que a gente vai continuar abrindo celebrações por muito tempo. Obrigado, espero que vocês todos estejam passando por um ótimo dia, bebam água, fiquem com Deus, aquele abraço e Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, é nóis!